Pois bem, já estamos aqui com o livro História Geral da África, né? Esse, como vemos aqui, é História Geral da África, né? Metodologia e Pré-História da África. E esse é o primeiro livro da História Geral da África, que é um livro que foi feito por vários pesquisadores, né? Os grandes especialistas do mundo inteiro. E nesse livro nós podemos ver aqui, né? Ou seja, eles fizeram tudo direitinho, como modo figurino, né? Inclusive, tá aqui, ó, deixa eu ver se eu amplio aqui. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África, né? Esse livro foi reconhecido pela Unesco, porém a Unesco se eximiu, né, das responsabilidades do que os pesquisadores viriam a dizer, né? Eu marquei aqui o prefácio, né? Coisas interessantes, vou passar aqui para vocês verem, para a gente começar a parte que interessa. Pronto, começando. Vamos lá. Aqui. Durante muito tempo, mitos e preconceito de toda espécie esconderam do mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história, né? Essa parte aí, ela é um reflexo de uma profecia, né, que se cumpre no livro de Deuteronômios, capítulo 27, né? O capítulo 27 de Deuteronômios está lá, dividindo-se em duas partes, né, que seriam duas cláusulas, as cláusulas das bênçãos e as cláusulas das maldições, né? As cláusulas das bênçãos, né, caso o povo hebreu, né, as 12 tribos de Israel não quebrassem a aliança, receberiam bênçãos, e caso quebrassem, dentro da cláusula de quebra de maldição está esse assunto aqui, né? As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história, e consta lá isso aqui, hein? Isso consta lá no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico também, né? Sobre a perca da história. Vamos lá, continuando aqui. Isso está em História Geral da África, mostrando que tem a relação muito grande, muito forte entre as 12 tribos de Israel e o povo da África. Apesar de importantes trabalhos efetuados desde as primeiras décadas do século XX, os pioneiros como Léo Frobenius, Maurice Delafonse e Arturo Labriola, um grande número de especialistas não africanos, lidos e ligados a certos postulados, sustentavam que essa sociedade não podiam ser objeto de um estudo científico, ou seja, eles, né, esses três eram um dos que diziam que as sociedades, né, da África não poderiam ser objeto de estudos, né? Ou seja, excluindo totalmente as sociedades que estavam dentro da África de serem estudadas, de conhecer a cultura deles, né? E de conhecer suas linguagens, sua religião, excluíram totalmente. Isso quer dizer o quê? Que a partir daí esses homens, não só esses, né, os que já vinham antes deles, estavam colocando eles dentro de fato que se cumpre lá no livro de Deuteronômio 27, né? Esse assunto é um assunto muito importante, né, que mostra, né, mais uma vez o cumprimento das profecias que está lá em Deuteronômios, né? Vamos ver onde paramos aqui. Sustentavam que essas sociedades não poderiam ser objeto de estudo científico, notadamente por falta de fontes de documentação
de documentos escritos. Ou seja, notadamente, né, eles achavam que não tinha material escrito sobre esse povo, coisa e tal. Sendo que isso era simplesmente um argumento, né, porque quando houve realmente o período da escravidão, existiram muitos povos da África que foram levados. Existiram muitos povos da África que foram levados cativos, né, que eram reis e, tipo, em vários museus brasileiros tem prova disso. Inclusive tem um museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, cerca de 2 anos a 3 anos atrás, que tinha lá vários artefatos, coroa, né, de reis que foram pegos como escravos, né, princesas que vieram, príncipes que vieram. Inclusive tem os povos bantus, os bantus tinha muito conhecimento, inclusive o povo banto foi tomado como escravo para ensinar, né, os colonizadores muitas técnicas da mata, sobre astrologia, sobre o mar, navegação, sobre escrita, né, sobre medicina. Os bantus foram usados também para passar esse conhecimento para os colonizadores. Se a Ilíada e a Odisseia podia ser devidamente considerada como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida, negava-se todo o valor à tradição oral africana, né? Porque o povo que vivia na África, eles tinham o hábito de ensinar os filhos, ou seja, passando de boca em boca, de pai para filho, entendeu? Inclusive, dentre as tribos que haviam na África, não só dessas tribos, mas as outras tribos também que foram espalhadas pelas Américas, havia sempre um responsável, né, que ficava em uma das tribos, era o responsável, e a função dele era contar história, ou seja, era o contador de história. Esse contador de história, ele passava a história dos antepassados, né? Ele tinha a forma adequada de contar a história, né? Para que essa história fosse passando de geração em geração, e de tempos em tempos, né, ele treinava outro, preparava outro para que fosse ser o sucessor dele dentro da contagem de história, que era considerado algo extremamente importante. Ao escrever a história de grande parte da África, recorria-se somente à fonte externa à África, oferecendo uma visão não do que poderia ser o percurso dos povos africanos, mas daquilo que se pensava que se eles deveriam ser, né? Tomando frequentemente a ideia média europeia como ponto de referência aos os modos de produção, de redação, de relação social. Aqui, ó, nesse ponto de vista aqui, ó, os pesquisadores relataram que sempre a história que era contada sobre a África era história sempre externa, né? Eu vou passar sempre história externa, ó. Nesse trecho aqui, né, mostra que já de um tempo atrás essa questão de contar a história da África como se fosse, ou seja, as pessoas não iam lá, né, contava sempre a história do colonizador, né, e trouxe essa visão para dentro das escolas e das universidades, né? Essa visão da África moldou muito a forma de pensar, né, no povo africano, né, e do povo hebreu, como nos dias de hoje, né, que as pessoas olham para a África como se fosse como se fosse sempre pobreza, como se fosse sempre selva, mato, sempre como se fosse aquela zebrinha, girafa, e na verdade a África não é só isso. A África tem muito mais a contar do que nós esperamos. Eu vou passar aqui para a tela do computador, né, porque fica algo mais limpo para vocês visualizarem, e nós podemos continuar então, ok? Vamos lá.
Vamos lá, voltando aqui na tela do computador, vamos lá. Aqui, mais uma vez eu vou falar aqui o porquê que é importante saber, né, dessa parte, para entender, né, a situação atual hoje do povo, né, do povo preto, na verdade, para entender também, né, sobre as 12 tribos de Israel, a nação hebraica, aonde elas estão, de onde elas vieram, porque as histórias que nós conhecemos aí é uma história que vem ainda do período de escravidão. E esse período que teve a questão da escravidão, houve-se muita mudança por questão do preconceito, né? Através de teorias que tinham sido implantadas na sociedade, né? Para a não aceitação do povo negro como participantes ou fundamentais dentro da história do mundo, né? Então, se vocês não entenderem, né, a base da história, vocês não vão entender de forma alguma, né, a situação do povo negro na Terra e a questão dos hebreus da Bíblia, né? Lembrando hoje que existe dois tipos de israelitas, né? Na verdade, esse termo é um termo um pouco assim que nós diríamos que é um termo corrompido. Então, voltando aqui, se a Ilíada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida, negava-se todo o valor à tradição oral africana. Essa memória dos povos que fornece em suas vidas a trama de tantos acontecimentos marcantes, né? Ou seja, já vinha já do período da Grécia, já antes, né, do período da escravidão, já vinha já se trabalhando a questão de negar-se a questão da história e assim de negar o fato de que os gregos, né, os filósofos gregos, eles faziam as escolas de faziam não, eles iam para as escolas de mistérios do Egito para estudar, né, sobre filosofia, sobre engenharia, sobre medicina. Eles iam estudar no Egito, ou seja, atuando em palavras de hoje, né, eles iam estudar na África e depois voltou-se negando, né, o fato de que eles aprenderam tudo isso lá no Egito, no Antigo Egito, né? Ao escrever a história de grande parte da África, recorria-se somente a fontes externas à África, ou seja, as pessoas que contavam a história da África, né, eram o que? Eram os ingleses, eram os franceses, né, eram os italianos, né, e que tudo isso depois foi-se para onde? Para as universidades do mundo todo, para as escolas. Então nós crescemos vendo a história como se o negro só fosse escravo e que já o mundo, quando o mundo já surgiu, o negro já era escravo e continua assim até hoje, e não se contava o que o negro era antes, né? Nas escolas, né? Não se contava antes o que é que o negro, o povo preto, era antes disso aí. Oferecendo uma visão não do que poderia ser o percurso dos povos africanos, mas daquilo que se pensava que ele deveria ser, né? Você vê uma coisa muito interessante mesmo aí, ó. Tá deixando claro aqui no primeiro livro, no sumário do primeiro livro da História Geral da África, dizendo que daquilo que se pensava, ou seja, eles queriam passar a visão daquilo que eles pensavam que o negro, o povo preto era, não daquilo que o preto realmente era. Então foi-se uma situação que vieram trabalhando na mente das pessoas, da sociedade do mundo inteiro, né? Colocando isso, né, no subconsciente das pessoas, uma história
que não é verdadeira sobre o negro, né? E o próprio povo preto acabou aceitando isso, né, ao longo do tempo e está aí aceitando até hoje, né? Está aí aceitando até hoje, não procura saber o que você era antes, a sua história antes, quem foram os seus antepassados, não procura saber as suas origens, e aí cai em um monte de história da carochinha aí, achando que a história do negro é só música, dança e religião afro, né? Então, isso é uma inverdade, isso tudo são coisas que colocaram na nossa mente, na mente do nosso povo. Tomando frequentemente tomando frequentemente a Idade Média Europeia como ponto de referência, os modos de produção, as relações sociais, tanto quanto as instituições políticas não eram percebidos senão em referência ao passado da Europa, ou seja, pegar a referência da Idade Média, né? Mais ou menos o período em que começaram-se os rumores para fazer o tráfico de navios negreiros, tomaram como referência esse período, né? E achando que a história do povo preto, né, começou no período da Idade Média, né? Sendo que, na verdade, a história do povo preto começou muito antes, gente. Começou muito antes. Então, tipo, vocês precisam saber disso, né? Que antes da história antes da Idade Média, o povo preto já tinha uma história de construção, de engenharia, de medicina, né? De muitos tipos de ciências, e ciências que hoje não são nem conhecidas, né, no meio popular. Existem muitas ciências que eram conhecidas anteriormente, que não é conhecida hoje, né? Por exemplo, como se guiar, né, na Terra, se localizar na Terra através da posição do Sol, posição das estrelas. A maioria das pessoas hoje não consegue fazer nada disso sem um celular, sem um GPS, não conseguem fazer. Muitas pessoas antes sabiam como viajar seguindo a posição das estrelas e a posição do Sol, né? Hoje em dia, a maioria da população não sabe disso. Com efeito, havia uma recusa a considerar o povo africano como o criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram, né, através dos séculos por vias que lhes são próprias e que o historiador só pode aprender renunciando a certos preconceitos e renovando o seu método. Cara, isso é interessante demais. Vocês não saberem disso aí, ó, é um erro grave, é um erro muito grave mesmo, porque se vocês não souberem desses assuntos, né, que os fatos históricos que nos foram ensinados desde a infância, nas escolas, né, nos cursinhos, eles foram contados, né, de uma visão que foi uma visão criada para segregar e para colocar o povo preto fora de toda a história, fora dos fatos importantes da história, né? E tipo, todo mundo fica quietinho, caladinho, ninguém procura saber. O preto já se acomodou tanto que não tem nem curiosidade mais. E olha que eu ainda não estou mostrando aqui realmente qual a origem do povo preto brasileiro, mas vocês vão ver, e quando vocês verem, vocês vão se surpreender, vocês vão ficar de queixo caído. Se preparem, porque vocês vão achar que vocês mesmos estão loucos, né? Mas tá aí, né, as provas, os documentos aqui, ó. Livro História Geral da África. Esse aqui é o primeiro livro, e aqui é só o prefácio. Dentro do livro ainda tem muita coisa, né? Imagina os outros livros aí que aqui não tem.